doutora. Bom dia, doutora. Hoje, dia 4/11/2023, qual é o melhor tratamento para o câncer coloretal que podemos ter? Achei essa pergunta sensacional, que eu vou poder resumir aqui. Quais são os melhores tratamentos para o câncer coloretal hoje, em 2023? Então, vamos lá. A gente precisa separar em dois grandes grupos. Se o câncer coloretal é um câncer coloretal inicial, sem metástases à distância, ou seja, sem metástases em outros órgãos, ou se é um câncer coloretal metastático. Vou falar primeiro da primeira situação, onde tem o câncer coloretal inicial, não metastático. Sendo um câncer de cólon, intestino, sempre começa-se pela cirurgia, né? Quando não existe metástase. Então, o paciente faz diagnóstico do câncer de cólon. Por que eu estou falando, né, de cólon e de reto? Porque tem uma diferença entre o tratamento do câncer de cólon e de reto. O reto é uma parte do cólon, do intestino, é uma parte, só que é a parte final. E o tratamento do câncer de reto é diferente. Então, vou falar primeiro o tratamento do câncer de cólon, que é o câncer de intestino grosso, excluindo a parte final, que é a parte do reto, que é diferente. Então, esse tratamento, primeiro começa o diagnóstico com a colonoscopia, e aí faz o estadiamento, para ver se não tem metástase. Não tendo metástase, o paciente vai para a cirurgia. E após a cirurgia, serão avaliados, né, a profundidade do tumor, o tamanho do tumor, se tem linfonodos comprometidos ou não. E de acordo com o tamanho do tumor, com o número de linfonodos comprometidos, com as invasões, né, linfáticas ou vasculares, o paciente pode ter que fazer uma quimioterapia preventiva, que é uma quimioterapia também chamada de adjuvante. E essa quimioterapia hoje, em 2023, adjuvante, que é a preventiva, é com um protocolo chamado FOLFOX, ou pode ser feito também com um protocolo chamado XELOX. Em torno de 6 meses de quimioterapia. E aí, gente, sempre que eu cito nomes de quimioterápicos aqui, ou nomes de protocolos, primeiro, eu não estou prescrevendo para ninguém. E nenhum vídeo do YouTube, ele vai substituir em nenhuma hipótese a consulta com o seu oncologista. E outra questão, esse canal não é patrocinado, e sempre que eu cito nomes de medicamentos aqui, o único objetivo desse canal é passar informações de qualidade, é informar, porque nós temos um lema aqui nesse canal, que é informações salvam vidas. Então, resumindo o que eu falei, né, os melhores tratamentos para o câncer de cólon inicial, não metastático, 2023, cirurgia, seguida de quimioterapia adjuvante com FOLFOX ou XELOX por 3 a 6 meses, de acordo com o que vier no anátomo patológico da cirurgia, e tem pacientes que não vão precisar fazer nada, só a cirurgia já é suficiente. Falando um pouquinho de reto, lembra que eu falei para vocês que o reto é diferente, que é a parte final do intestino. No câncer de reto, quando é um tumor um pouco maior, ou quando existem gânglios comprometidos, e isso é observado nos exames de estadiamento. Isso é visto na ressonância ou na tomografia de pelve, idealmente a ressonância, que é o melhor exame, e pelo tamanho do tumor visto lá na colonoscopia. Então, quando o tumor é maior, a gente chama de T3, e tem linfonodo positivo, a gente começa hoje em 2023 com o protocolo neoadjuvante, onde é feita a quimio-radioterapia neoadjuvante. O que é isso? É feita a quimio-radioterapia antes da cirurgia. Esse hoje é o melhor tratamento para câncer de reto. E o reto é dividido em 3 partes, né? A gente tem o reto alto, o reto médio e o reto baixo. Esses protocolos de quimioterapia podem variar. Tem protocolo que a gente faz junto com a rádio, né? Tanto colocando a capecitabina junto, que é uma quimioterapia oral, ou só o 5-fluoracil, que é venoso. E existe um outro protocolo onde é feita uma quimioterapia mais completa, né, antes, que pode ser o FOLFOX, que eu citei anteriormente, ou o FOLFIRINOX, mas é o mais comum, menos tóxico, é o FOLFOX, mas também não está errado fazer o FOLFIRINOX, é uma avaliação individualizada, caso a caso, e aí depois, no segundo momento,
o paciente faz a radioterapia e depois, né, entre 6 e 8 semanas, esse paciente é encaminhado para a cirurgia. E aí, gente, se for um tumor de reto médio ou alto, ou seja, é um tumor que está mais distante da borda anal, que está a mais de 5 centímetros da borda anal, esse paciente, mesmo que tenha uma resposta patológica completa ou uma resposta clínica completa, ou seja, que o tumor tenha desaparecido das imagens, que foi exatamente o caso de uma paciente que eu atendi recentemente, né, que foi ao meu consultório, com tumor de reto médio, que fez a quimiorradioterapia neoadjuvante, que é essa quimiorradioterapia antes da cirurgia, e o tumor sumiu. Aí ela veio, né, perguntar para mim, nas consultas de segunda opinião, se ela teria que fazer a cirurgia mesmo assim. E nesse caso, sim, porque é um tumor de reto médio. A cirurgia, nos protocolos de 2023, é preconizada. E tem exceções, né? Aliás, uma exceção, quando é um tumor de reto baixo. O que é um tumor de reto baixo? É aquele tumor que está muito próximo da borda do ânus, né? Que está de 5 a 2 centímetros, ou menos de 2 centímetros, mais próximo ainda. Nesses casos, desculpa, o paciente, né, corre o risco de ficar com uma colostomia definitiva. E é exatamente por isso que hoje, em 2023, a gente tem um protocolo chamado Protocolo de Preservação Anal. E foi um protocolo que começou a ser estudado aqui no Brasil pela doutora Angelita Gama, que inclusive acaba de ganhar um prêmio de uma das maiores cientistas do mundo, e ela é brasileira. Então, ela que começou a estudar esse protocolo. Então, essa exceção, né, escutem bem, para tumores de reto baixo, que estão muito próximos da borda anal e que correm risco de ficar com colostomia definitiva. Esses pacientes, caso tenham resposta completa, confirmada por biópsia, podem ser acompanhados, né? Mas acompanhados em consulta trimestral, com novas biópsias, e pode ser evitada a retirada do ânus nesses pacientes que têm o tumor de reto baixo, que tiveram resposta radiológica e patológica completa, confirmada por biópsia. Esses são os melhores tratamentos de 2023 para o câncer coloretal inicial, não metastático. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os melhores tratamentos de 2023 para os pacientes com câncer coloretal metastático, quando existe metástase. Vou falar, gente, de forma geral, não vou individualizar aqui, né, porque não dá para individualizar caso a caso, mas quando tem metástase, em geral, o paciente, aliás, em geral não, o paciente sempre vai precisar de um tratamento sistêmico, que é um tratamento ou de quimioterapia associada a outros agentes que eu vou citar aqui para vocês, ou de imunoterapia. Então, sempre que tem metástase, precisa de um tratamento sistêmico, né? Em alguns casos de metástase, por exemplo, se for metástase única no fígado ou no pulmão, até mesmo a metástase pode ser operada e o tumor primário também. Mas a ordem com que isso acontece vai mudar um pouquinho, porque quando o tumor é inicial, o paciente é logo operado. Quando o tumor é metastático, precisa entender o melhor momento dessa cirurgia e se essa cirurgia realmente vai ocorrer. No caso de um tumor de intestino metastático, a cirurgia é indicada somente quando tem metástase localizada em um único órgão, e aí faz a cirurgia tanto do tumor primário quanto da metástase. E pode-se fazer as duas de forma concomitante, né, juntas, ou primeiro uma e depois a outra, de acordo com a necessidade de cada caso. Mas como falei para vocês, sempre no paciente com câncer coloretal metastático, e aqui a gente junta tudo, diferente do que eu falei no início, que a gente separa o cólon do reto e o tratamento é diferente, aqui não. Quando o câncer coloretal é metastático, o tratamento sistêmico é o mesmo para os dois. Então, ele está baseado na quimioterapia em 95% dos casos. 5% dos pacientes com tumores metastáticos apresentam uma coisa que a gente chama de instabilidade dos microsatélites. Como é que é visto isso? Isso é visto na biópsia, isso é pesquisado na biópsia, e aí então vocês têm que entender. Procurem essa informação com o seu médico,
né? Fala, doutor, eu já fiz esse exame de instabilidade dos microsatélites, é super importante. Por quê? 5% dos pacientes com câncer coloretal metastático podem ter a presença da instabilidade dos microsatélites e nesses pacientes a imunoterapia com o pembrolizumab é indicada na primeira linha de tratamento pelos protocolos atuais de 2023. Por isso que é tão importante você saber dessa informação, porque mesmo sendo 5%, se você for portador dessa instabilidade, você, ao invés de fazer a quimioterapia na primeira linha do tratamento sistêmico, você faz a imunoterapia, né? Isso não é uma novidade, a gente faz isso já desde 2021, se não me engano, mas em 2023 isso ainda está consolidado. E é sempre importante, né, gravar a data de que, né, dos estudos científicos, dos protocolos, porque vai mudando. Outra questão importantíssima para o tratamento do câncer coloretal metastático é fazer a pesquisa das mutações, né? Quais são elas? Eu já falei várias vezes aqui no canal, mas eu vou falar de novo. Precisa se pesquisar a mutação do Carras e NRAS, mutação do BRAF, mutação do HER2. Essas são as principais, tá? E por quê? Porque de acordo com esse perfil dessas mutações, vai ser associado à quimioterapia os anticorpos monoclonais, que é a terapia-alvo endovenosa. Então é super importante, porque esses anticorpos monoclonais, né, que também conhecidos como terapia-alvo, eles vão potencializar a ação da quimioterapia. Vou dar alguns exemplos, vou falar alguns nomes de medicamentos aqui que vocês podem conhecer, né? Exemplos: cetuximab e panitumumab são anticorpos monoclonais que são combinados à quimioterapia e podem ser utilizados nos pacientes que não têm mutação Carras, NRAS e também não têm BRAF mutado. Por isso que é importante fazer essa análise molecular para o médico entender qual é o melhor tratamento, qual é a melhor combinação. Existe um outro medicamento chamado bevacizumab, né, conhecido também comercialmente como Avastin. E sempre que eu cito o nome de medicamento, gente, esse canal não é patrocinado, não tem nenhum conflito de interesse. O objetivo único e exclusivo é passar informações de qualidade, pois informações salvam vidas. Então, ele é um agente, um anticorpo monoclonal também, ele é um agente antiangiogênico, falando de forma leiga aqui para vocês, ele seca os vasos sanguíneos que alimentam o tumor. E sim, o bevacizumab também pode ser combinado à quimioterapia com FOLFOX ou com FOLFIRI, e isso também potencializa a ação da quimioterapia. Temos também outros agentes-alvo para pacientes que têm a mutação do BRAF. Nesse caso, existe uma combinação do cetuximab com um medicamento-alvo chamado encorafenib. Tá? Então, é super importante descobrir esse perfil de mutações para indicar o tratamento adequado. Isso faz diferença, sim, no tempo de vida, na qualidade de vida, no controle da doença. Então, essa pergunta me proporcionou, né, dar toda essa aula aqui para vocês com essa revisão dos melhores protocolos para tratamento do câncer coloretal em 2023. Se vocês gostaram do conteúdo, deixem um like aqui, deixem comentários, falem para mim de onde que vocês estão vendo. Se vocês não estão inscritos ainda no canal, se inscrevam no canal. Contem para mim se vocês já fizeram, se tem o câncer de cólon metastático, e se já fizeram a pesquisa da instabilidade dos microsatélites, se já fizeram a pesquisa do Carras, NRAS, BRAF e HER2, que são os principais, tem outros, mas esses são os principais. É super importante vocês checarem essas informações e conversem com o seu oncologista, porque, como sempre digo e repito aqui, nenhum vídeo do YouTube vai substituir a consulta e a orientação do seu médico oncologista, tá?